Boa noite, pessoal. Tudo certo? Essa é a gravação da nossa última aula sobre a unidade 4 do nosso curso, ok? Essa aula está sendo gravada, sim, para resolver alguns problemas técnicos que tivemos aí com relação vamos ter com relação à semana que vem, certo? Foi conversado com a professora Graciela, nossa coordenadora, e resolvemos que essa era a melhor forma para finalizar o processo sem gerar mais problemas futuros, ok? Então, essa aula está sendo gravada de forma a ser disponibilizada para vocês assim que possível. E já aviso de antemão que, assim como vocês pediram na última aula, a postergação da data de finalização das atividades do nosso curso de Fundamentos de Matemática, ela foi realizada, certo? E postergamos até o dia 21 deste mês, certo? Então, até o dia 21/3/2025, beleza? Sem mais delongas, certo? Como hoje, nesse momento, a aula está sendo gravada, o curso vai ser, a aula vai acabar sendo um pouquinho mais rápido do que é de costume, certo? Vou tentar fazer bastante exemplos ali, pensando ali na resolução de alguns exercícios e exemplos para que vocês possam desenvolver as atividades da melhor forma possível, beleza? Então, unidade 4, vamos trabalhar trigonometria e combinatória, certo? E com isso a gente finaliza o nosso curso, ok? Então, o que veremos na aula de hoje se trata de algumas noções básicas da trigonometria, como grau e radiano, o que é triângulo, classificações de triângulos, né, que é uma parte importante aí para a gente falar de trigonometria, comprimento de arco, o círculo trigonométrico, algumas medidas trigonométricas, como cosseno, seno e tangente. Além disso, vamos ver que essas medidas trigonométricas podem ser encaradas como funções e, além disso, vamos também verificar que algumas relações fundamentais da trigonometria, né, que vai ajudar não só nesse curso, mas principalmente nos cursos de cálculo que vem por aí, certo? Essas noções trigonométricas, elas vão voltar. Então, eu ressalto aqui para vocês a importância de vocês frisarem bem essas relações fundamentais. Além disso, vamos falar sobre a combinatória, né? Partindo ali do princípio fundamental da contagem, que serve como base para a gente fazer todo esse aparato combinatório, tratar a característica de discreto, que é contínuo. Vamos falar de permutações, definir fatorial, combinação, a utilização ali de binômio e do coeficiente binomial, assim como vamos finalizar falando sobre o teorema binomial, algumas aplicações interessantes que podem sair dali, pensando já em situações voltadas para o ensino superior. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso curso aqui, beleza? Então, no nosso início do capítulo tem um textinho aqui sobre a história da trigonometria, mas basicamente vamos começar aqui sobre a definição de grau e radiano. Então, a definição de ângulo vai ser a figura formada por duas semirretas na mesma origem, certo? Semirretas, semirretas a gente pode pensar como o gráfico de uma função afim, certo? Então, por isso que eu não estou definindo aqui, mas caso seja necessário, vocês podem consultar o material que se encontra na bibliografia ou retornar lá na unidade 2 para ver como que é o gráfico de uma equação afim, que é uma reta, ou seja, uma semirreta seria um pedaço de uma reta, em palavras mais informais, né? Então, essas duas semirretas são juntas, são chamadas de lado do ângulo, e aonde essas duas semirretas
elas se encontram, é chamado de vértice do ângulo. Então, de forma visual, a gente tem aqui essa figura para denotar aqui uma semirreta, a outra semirreta. Essas duas semirretas se encontram nesse ponto, que seria o vértice do ângulo, e a abertura entre elas aqui vai ser chamada de ângulo. Algumas notações que podemos encontrar na literatura são as seguintes: essa, essa, essa daqui, ou ainda essa, que é mais simples, certo? Então, dito isso, a gente precisa de uma maneira de mensurar o grau, o ângulo, na verdade. E aí, uma das maneiras de mensurar, de medir um ângulo, é o grau. Então, o grau ele é representado pelo símbolo, por um símbolo de bolinha aqui, e E é o ângulo cuja medida representa 1 sobre 180 de um ângulo raso, certo? Então, basicamente, essa ideia de grau é como se a gente pegasse o círculo e dividisse ele em 360 partes iguais. Então, ali um ângulo poderia ser visto assim também. Então, dessa forma, podemos ver que o ângulo, sendo a abertura de duas semirretas, a gente pode denotar ele por essa figura aqui, mas além disso, podemos pensar na medida L aqui e assim definir o que é o ângulo em radianos, que é uma outra forma de medir ângulo, certo? O grau é uma, radianos é outra. Então, a medida de um ângulo em radianos vai ser a razão entre duas outras medidas. Quais elas? A medida do comprimento de arco, que vai ser o nosso L aqui, e a medida do raio, certo? Então, quando a gente está pensando em raio, a gente está pensando num círculo trigonométrico, ok? Então, obtido de uma circunferência de centro no vértice desse ângulo. Então, isso é bastante importante. Então, de forma algébrica, um ângulo é medido em radianos dessa forma: o comprimento do arco aqui dividido pelo raio, ok? Essa medida, geralmente, medida em radianos, a gente usa algumas notações aqui, certo? Onde a medida em radiano de um ângulo raso, θ, ele vai ser exatamente π, que é o equivalente ao 180 graus, ok? Logo, 2π vai corresponder a 360 graus. Então, a ideia aqui, como a gente tem um ângulo e tem duas possibilidades de executar a medida desse ângulo, utilizando grau ou radiano, precisamos de ter uma forma de fazer uma transferência, uma equivalência de uma medida para outra. Podemos pensar da seguinte forma: podemos pensar que o preço de um certo objeto vale X reais, mas gostaríamos de saber quanto que esse objeto valeria em X, Y dólares. Então a gente precisa de ter uma forma de equivalência dessas medidas, de reais para dólar. É a mesma ideia. Para isso, a gente vai usar a conversão de grau para radiano e de radiano para graus, certo? Então, a primeira fórmula aqui que eu apresento para vocês é a seguinte: para converter um ângulo em radianos para graus, vamos pegar esse ângulo e multiplicar por 180 dividido por π radianos. De forma parecida, para converter um ângulo que está em graus para radianos, vamos pegar esse ângulo que está em graus e multiplicá-lo por essa forma, π radianos dividido por 180 graus, beleza? Então, essa é uma forma aqui
que decorre de outras informações matemáticas, mas para a gente não sair do escopo e acaba falando de outras ferramentas matemáticas, eu apresento aqui já para vocês de pronto essa fórmula, certo? E o quesito aqui importante é como eu vou aplicar essas fórmulas, ok? Bom, já sabemos que π radianos é equivalente a 180 graus. 2π radianos é 360 graus, e vice-versa, certo? Eu gostaria, por exemplo, saber qual que é a representação de 90 graus em radianos, ok? Para isso, eu quero então converter grau para radianos. Se é grau para radianos, eu vou usar essa fórmula aqui, beleza? Onde eu preciso então multiplicar 90 graus por π radianos dividido por 180 graus. Professor, mas como que eu vou executar essa operação? Bom, de forma bem informal, pessoal, nessa fórmula aqui, é como se eu pudesse cortar o símbolo de graus aqui, repito o radiano, porque não teria nada entre aspas para cancelá-lo, continuo mantendo o π de novo, porque não tem como cancelar o π aqui, e faço a divisão de 90 por 180, que é equivalente a 1 sobre 2. Então, como sobra meio vezes π radianos, a gente simplifica isso tudo aqui como π sobre 2 radianos. Ou seja, 90 graus em radianos é equivalente a π sobre 2 radianos, ou simplesmente π sobre 2, ok? Mas cuidado, pessoal, isso que eu falei aqui de simplificar esse símbolo é uma maneira bem informal de entender como que funciona essa ideia aqui. Não é que ela está matematicamente correta, mas é para que vocês entendam na prática como que vai funcionar as coisas, tá bom? Então, o segundo exemplo aqui, vamos ter de novo aqui a conversão de π sobre 3 radianos. Eu quero encontrar quanto vale esse ângulo em graus, certo? Qual seria a sua medida em graus? Então, eu vou usar agora essa fórmula aqui, certo? Porque eu quero converter radianos em graus. Então, eu vou pegar o ângulo que eu quero converter, que é esse daqui, e multiplicar pela minha fórmula. Então, de novo, pessoal, de uma forma bem informal, não é que é exatamente isso que está acontecendo, certo? Mas para que vocês entendam o processo, é como se eu tivesse podendo simplificar a palavra radianos com a palavra radianos aqui, ok? Agora também percebam que eu posso simplificar esse π com esse π. Então, sobrando apenas 180 graus dividido por 3, a gente opera somente os números ali, 180 dividido por 3 dá 60, então o resultado é 60 graus. Por favor, pensem bem antes de falar, nossa, o professor falou que eu posso cancelar essas letras. Não, é só uma forma de vocês entenderem o processo da conta, tudo bem? Como que vocês vão executar a conta de uma forma mais didática, beleza? Então, assim, fazemos as conversões de ângulos. Ah, professor, mas para que eu preciso saber as conversões de ângulos? Como eu tenho falado com vocês, quanto mais informações temos, mais possibilidade de trabalhar de forma rápida e prática. Por exemplo, vamos supor que vocês estão fazendo um concurso ou uma outra prova de um outro professor, e as respostas estão todas em radianos, mas você tem facilidade em trabalhar com ângulos com ângulos não, com graus. Certo? Então, o que, que você pode fazer para você diminuir a possibilidade de errar? Você converter tudo para ângulos, trabalha na sua zona de conforto e depois passa a resposta final para radianos de novo. Então, você vai usar essa conversão para te ajudar a minimizar danos, ok? É obrigatório? Não. Você pode trabalhar com radianos da mesma forma, mas se você se sentir mais confortável fazendo essa conversão, é aqui uma boa utilização dessa forma. Bom, uma vez falado de graus,
como querendo trabalhar sobre a trigonometria, é natural que façamos uma breve revisão também do que é triângulo, suas classificações, seja por ângulos que acabamos de ver, ou seja pelos seus lados. Certo? Então, um triângulo é uma figura de três lados que compreende ali entre três pontos, A, B e C, onde eu vou ter aqui três ângulos, certo? E aí algumas informações que a gente pode obter da trigonometria, que não vamos demonstrar aqui, mas é bom a gente ter sempre isso em mente, porque determinados problemas de geometria, ou até mesmo de cálculo, são muito fáceis se a gente lembra determinadas propriedades de triângulos, certo? Então, pessoal, a ideia aqui é apenas lembrar, revisar alguns desses resultados que são bastante interessantes. Um primeiro deles é este teorema, que ele diz o seguinte: bom, a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é igual à medida do ângulo raso, ou seja, 180 graus. Isso que quer dizer, pessoal? O que é ângulo interno? O que é ângulo externo? Bom, ângulo interno de um triângulo são os ângulos que estão compreendidos ali dentro, apontados para dentro da figura. Então, um triângulo, ele tem três lados e três ângulos, até por causa disso do nome, né? Mas podemos falar dos ângulos internos do triângulo, mas também poderíamos falar dos ângulos externos. Ok? Mas temos que ter em mente aqui que o nosso teorema está falando exclusivamente dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja esse triângulo, certo? Vai ser 180 graus, ou simplesmente 180. Então, pensando nisso, a gente pode falar da classificação dos triângulos pelo tamanho de seus lados. Então, um triângulo vai ser chamado de equilátero se a medida dos seus três lados forem iguais. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um triângulo com lados 2, 2 e 2, certo? Aí tem uma consequência disso, né? Que um triângulo equilátero, por todos os seus três lados serem iguais, os seus ângulos internos também vão ser todos iguais, ok? Então, já é uma consequência disso daqui. Outra forma de caracterizar são os triângulos isósceles, que são aqueles triângulos que possuem apenas dois lados iguais. E aqui a gente já pode pegar uma questão lógica lá da unidade 1, que é a seguinte. Bom, se um triângulo equilátero é um triângulo que tem três lados iguais e o triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais, e eu posso concluir aqui o seguinte, que todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles, mas o contrário não é verdade, certo? Porque para ser isósceles, eu poderia ter um triângulo da seguinte forma: lado 2, 2 e 1, certo? Essas medidas são bem hipotéticas, certo? Só para demonstrar que eu poderia, entre aspas, ter um triângulo com essa medida e ele seria isósceles, mas ele não poderia ser dito que ele é equilátero, certo? E por último, mas não menos importante, temos aí o triângulo escaleno. E a única possibilidade que sobrou aqui para a gente, né, pessoal, é que o triângulo tenha todos os seus três lados diferentes, certo? Nenhum dos lados é igual aos outros. Uma outra forma agora de classificar triângulos, né, é via os seus ângulos. Então, o primeiro e o mais famoso, talvez, seja o triângulo retângulo, porque ele é um caso especial, onde um dos seus ângulos é, 100, desculpa, um dos seus ângulos é 90 graus, ok? Então, isso quer dizer o quê? Que os outros ângulos ali vão ser menores do que 180 graus. Se a gente fizer uma conta rapidinha aqui, no triângulo equilátero, no triângulo retângulo, vamos pensar que esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo é beta, certo? O que acontece aqui? Pelo teorema anterior,
a soma desses ângulos aqui seria 180, certo? Como eu tenho um dos ângulos do triângulo retângulo sendo 90 graus, eu teria, então, passando 90 para o outro lado, que alfa mais beta é 90. Ou seja, como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, eu não posso ter que alfa seja maior ou igual a 90 e beta ou beta maior ou igual a 90. Por quê? Se um ou outro fosse maior do que 90, essa igualdade aqui já não seria possível. Por quê? Se alfa, por exemplo, já fosse 90, obrigaria a beta a ser zero. Mas a gente não teria um triângulo aí, entendeu? Então isso significa o quê? Que num triângulo retângulo, os meus outros dois ângulos são menores do que 90 graus. Beleza? Então, isso é bastante importante. Então, são ângulos agudos, certo? Porque são menores do que 90 graus. O nosso outro tipo de triângulo agora é que o meu triângulo tenha um ângulo maior do que 90 graus. Então aí vamos chamar esse triângulo de triângulo obtusângulo, certo? Que ele tem um ângulo obtuso. E, por fim, um ângulo onde os seus três ângulos são menores do que 90 graus. Ok? Então aí a gente pode ter, então, a classificação dos triângulos via lados ou via ângulos. Beleza? Aqui a gente tem uma pequena fórmula para a gente calcular o comprimento de arco de um ângulo central, ok? A fórmulazinha foi apresentada aqui para a gente, dessa forma, e aí a gente pode fazer essa fórmula tanto sendo a medida em radianos ou essa medida obedecendo a medida em graus. Então a gente teria essas duas fórmulas para calcular o comprimento de arco. E aí, pessoal, eu estou passando um pouco mais rápido nessa parte inicial, porque o propósito dessa disciplina, basicamente, é focar nas funções trigonométricas, certo? Então, eu quero gastar um pouco mais de tempo ali falando de funções trigonométricas, como cosseno e seno, falando sobre bastante ali sobre a imagem dessas funções, zero e assim por diante, algumas propriedades sobre o seu gráfico. Então, aqui eu deixo para vocês um exemplo sobre como a gente pode utilizar essa noção de comprimento de arco, beleza? Então, chegamos na parte fundamental aqui do nosso curso de trigonometria, certo? Onde vamos começar revisando aqui o Teorema de Pitágoras. Então, o que, que diz o Teorema de Pitágoras? Primeiro, temos que ter em mente sempre que o Teorema de Pitágoras ele relata somente sobre um triângulo retângulo. Então, para aquela classificação onde eu uso os lados, esse teorema não vale para triângulos obtusângulos e nem acutângulos, somente para o triângulo retângulo. Mas mesmo assim, ele é muito importante e resolve bastante problemas de geometria e também de cálculo, certo? O teorema de Pitágoras vai dizer que se eu tenho um triângulo de lado ABC, ele é retângulo, com hipotenusa H e catetos AB, então o quadrado da hipotenusa vai ser a soma do quadrado dos catetos. Então, essa esse daqui é o nosso teorema de Pitágoras, certo? Então aqui tem uma figurinha rapidinha para que vocês vejam o que é hipotenusa e o que é cateto, certo? Hipotenusa vai ser o ângulo que está de frente para o ângulo de 90 graus, que a gente geralmente usa essa notação. Quando falamos de cateto oposto e cateto adjacente, a gente está pensando em um ângulo fixo, certo? Onde o cateto adjacente, nesse caso aqui para alfa, é o
lado do triângulo que faz parte da construção do ângulo alfa. E o cateto oposto, que nesse caso é esse aqui, seria o lado que está de frente para o ângulo. Então é assim que a gente descobre quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Professor, mas por que eu preciso saber dessa nomenclatura, cateto adjacente, cateto oposto? Porque ela vai ser fundamental daqui a pouco quando falarmos sobre relações trigonométricas, ok? E aqui eu deixo um breve comentário para vocês que eu friso, de novo, que é muito importante que vocês lembrem dessa forma aqui, que é a forma algébrica de se representar a equação de um círculo, certo? Então lá, como tem um círculo centrado na origem, essa equação aqui está falando que eu tenho um círculo centrado na origem de raio 1, certo? A equação geral de um círculo no plano cartesiano, centrado em qualquer ponto AB, ele é descrito por essa equação aqui, onde o raio ali é o raio da minha circunferência. Então, esse daqui seria um círculo centrado num ponto AB do plano cartesiano de raio R. Guardem essa informação porque muito provavelmente vocês vão retornar a vê-las durante o curso de vocês, sejam nas disciplinas de matemática, mas também é muito provável que vocês também encontrem ou se deparem com a necessidade de lembrar da equação do círculo lá em física, certo? Então, pensando nisso, eu deixei essa observação para que vocês tenham isso guardado para vocês, e a gente pode pensar, então, sobre o círculo trigonométrico. E para a gente aqui é um círculo centrado na origem do plano cartesiano e de raio 1. Ou seja, isso passa aqui pelo ponto x igual a 1, menos 1, aqui 1 e menos 1. Certo? E o plano cartesiano, já sabemos, lá da unidade 2, que a gente pode dividi-lo em 4 partes. O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ok? Isso daqui vai ser importante para a gente falar sobre as relações trigonométricas. Mas primeiro, temos que falar sobre o sentido que a gente vai avaliar o ângulo, certo? A gente vai definir um sentido positivo e um sentido negativo para fazer a medição do ângulo. Assim como na reta, certo? Geralmente na reta, a gente define por padrão, marcando ali o zero que não tem sinal, à direita do zero a gente tem a parte positiva, à esquerda a parte negativa. Esse sentido horário aqui e o anti-horário é uma forma de eu permitir e estabelecer como padrão como eu vou fazer a atribuir um sinal ao ângulo, se ele vai ser positivo ou negativo. Então, se eu olhar a abertura de uma deixa eu pegar aqui isso. Se eu pego esse, essa reta verde que eu coloquei aqui e vou tentar, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, acho que sim. Se eu pegar ela aqui e fizer esse movimento aqui, essa abertura, quando ela está em cima do eixo X, não tem abertura nenhuma. Eu faço este movimento aqui, o que eu tenho aqui é uma abertura, opa, uma abertura, agora que eu vou chamar de ângulo, né, que foi formado um ângulo entre o eixo X e essa reta que eu acabei de marcar aqui. Então, essa abertura no sentido horário vai marcar a minha leitura positiva do ângulo. Agora, se eu pegar essa mesma reta aqui em cima do eixo X e abrir no sentido anti-horário, isso vai marcar de novo um ângulo, certo? Aqui, onde agora essa abertura no sentido anti-horário, eu vou marcar uma leitura negativa do meu ângulo, certo? Então aqui embaixo tem
para vocês de novo a releitura dos quadrantes, como funciona, certo? Isso é bastante importante. Da onde que cada quadrante começa e termina, levando os pontos aqui. Basicamente, aqui a gente teria o grau zero, pensando em graus. Aqui em cima teria o 90 graus. Então, o primeiro quadrante, ele varia aqui os ângulos de 0 a 90. O segundo quadrante, de 90 a 180. O terceiro quadrante, de 180 a 270. E, por último, o quarto quadrante, de 270 a 360 graus, ou coincide ali com 0 graus. Tudo bem? Então, a gente tem uma coisa recursiva, né? A partir de um certo momento, se eu dou um giro completo, eu paro sempre no mesmo lugar. Guardem essa informação porque ela vai ser bastante interessante. E da equação do círculo trigonométrico já sai umas relações fundamentais mais utilizadas no curso, nos cursos de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e assim por diante, que é a relação que o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo mais o seno ao quadrado de qualquer ângulo é sempre igual a 1. Essa propriedade que é verdadeira, qualquer que seja esse ângulo, sendo aqui um número real, medido tanto em graus, ou se você estiver medindo em radiano, essa propriedade continua valendo, certo? Então, essa propriedade aqui já é muito importante, ela recai ali a demonstração ali, passando pelo teorema de Pitágoras, a equação do círculo e assim por diante. Continuando, a gente pode, então, a partir dessa definição, pensar ali que eu tenho, então, meu círculo trigonométrico, pensando nessa ideia que eu acabei de falar com vocês, eu posso pegar essa reta aqui e girar ela uma, duas, três, quatro, quantas vezes eu quiser. Eu dei várias voltas, mas, por exemplo, se eu estou aqui em cima desse ângulo R aqui, marcado aqui, eu posso dar uma volta completa e parar em cima dele de novo. Dar outra volta completa e parar em cima dele de novo. Basicamente, ele representa o mesmo ângulo, certo? Só que ali eu dei várias voltas inteiras, então a gente precisa considerar essas voltas em alguns momentos, certo? Então, uma forma de considerar essas voltas inteiras é o ângulo θ que está aparecendo aqui, mais quantas voltas eu dei no meu círculo. Então, se eu estiver fazendo a contagem de forma com grau ou radiano, se for grau, vai ser dessa forma a minha fórmula de voltas em torno da circunferência mais um ângulo. E se eu estiver contando em radianos, a fórmula vai ser essa daqui. Certo? As duas fórmulas são equivalentes. Uma é a leitura em graus e a outra é a leitura em radianos. E aí, o que é mais importante aqui é para a gente as relações trigonométricas. O que acontece e o que foi percebido, né? Que se eu tenho uma figura como essa daqui, não importa muito qual é o tamanho dessas medidas aqui. O meu ângulo, se eu tenho essa abertura aqui do meu ângulo θ e eu considero as razões entre essas medidas que eu acabei de selecionar aqui para vocês, não importa se eu considero o triângulo maior, ABC, ou se eu considero o triângulo menor, A, C' e B'. Essas proporções, as razões entre essas medidas, elas se mantêm a mesma. Tanto se eu considero este triângulo grandão, né, que seria o triângulo de fora aqui vermelho, ou se eu considero esse triângulo pequeno, que seria o triângulo azul aqui. As proporções permanecem as mesmas. E o que é isso interessante? É interessante, então, que essas proporções elas não dependem do tamanho do triângulo,
mas sim do ângulo que eu estou considerando. Então, o que que se faz necessário? Bom, se essas medidas dependem do ângulo, eu preciso criar uma anotação que leve em consideração esse ângulo, certo? E eu preciso, para cada proporção dessa, como ela não muda, independente do triângulo que eu estou considerando, dar um nome específico para ela. Então, essas razões, razões trigonométricas, porque são razões de medidas de um triângulo, então por isso o nome razões trigonométricas, elas vão receber o nome de seno do ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo. E como são essas razões? E aí entra aqueles nomes que eu acabei de passar para vocês: hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Então, vou desenhar um triângulo rapidinho aqui para gente, pensando num triângulo aqui. Vou considerar esse lado aqui para o ângulo alfa, certo? Então, aqui é um triângulo retângulo. Então, a minha hipotenusa vai ser este lado. O meu cateto adjacente vai ser esse. E o cateto oposto vai ser esse. Ou seja, aqui, o seno do ângulo alfa é a medida deste lado aqui, dividido pela hipotenusa, que é este lado do meu triângulo. Agora, o cosseno vai ser o cateto adjacente, essa medida desse lado, dividido pela hipotenusa, que seria este lado. E para finalizar, né, a nossa tangente vai ser a medida do cateto oposto, que é esse lado, dividido pelo cateto adjacente, que seria este lado aqui. Ah, professor, mas se eu quiser considerar esse ângulo beta aqui, certo? Como que ficaria? Então, mudariam as ordens aqui. Aqui agora seria cateto adjacente e cateto oposto. E as medidas e as nomenclaturas seno, cosseno e tangente seguiriam a mesma ordem. Então, mudaria aqui de acordo com o que é cateto adjacente e o que é cateto oposto. Mas a definição de seno, cosseno e tangente não mudam se eu mudo o ângulo que eu quero estudar, se é o beta ou se é o alfa, certo? Porque automaticamente, quando você está considerando alfa ou beta, então o que é cateto adjacente e o que é cateto oposto vai mudar de acordo com o ângulo que você está considerando, ok? E assim como lá na unidade 3 definimos algumas novas funções, né? Por exemplo, a função modular. Então, para definir a função modular, definimos antes o que, que é o valor absoluto, o que, que é o módulo de um número. Certo? Então, vimos aqui que para cada número real, eu consigo associar esse número ao seu módulo. Aqui, da mesma forma, podemos verificar que a cada ângulo alfa, eu consigo associar uma razão trigonométrica, certo? Seja seno, cosseno ou tangente. Então, para cada uma dessas razões trigonométricas, eu posso definir a função cosseno, a função seno e a função tangente. Mas aí vocês poderiam falar, pera, professor, mas você não falou que esses ângulos aqui, eles não precisam ser todos os números reais. Se eles são ângulos que estão representando ali um triângulo retângulo, eles no máximo vão a 90 graus, certo? E como que seria então uma função ali com esse alfa definido para todos os números reais? Aí que entra a grande sacada, porque no círculo trigonométrico, o que acontece, como vimos, é que eu posso pegar uma reta aqui em cima do meu círculo trigonométrico e não importa quantas vezes eu gire essa reta aqui, se eu parar aqui em cima de novo, eu posso representar este mesmo ângulo daquela forma, como o ângulo sendo alfa mais quantas voltas inteiras eu dei no meu círculo trigonométrico. Ok? Então, eu posso representar o ângulo
dessa forma. Então, de forma bem informal, com essa escrita, eu posso definir seno, cosseno e tangente para qualquer número real, levando em consideração essa escrita aqui, certo? Portanto, eu posso então definir esse triângulo aqui, essas razões trigonométricas para quaisquer números reais, certo? Além disso, tem outras questões técnicas que eu posso considerar um triângulo no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, posso fazer algumas observações aqui, mas o que é importante é que a gente pode, então, associar cada uma dessas medidas trigonométricas ali e definir uma função a partir delas, certo? Será a função seno, cosseno e tangente. Então, como funções, certo? A gente precisa ter uma ideia, um conhecimento dos seus principais conceitos, sejam eles o seu gráfico, que dá uma visualização geométrica de como essa função está se comportando. Então, para falar do seu gráfico, eu precisaria, por exemplo, falar das suas raízes, ou seja, onde essa função se anula, certo? Que são a representação de onde essa função vai cortar o eixo x, certo? Saber a imagem dessa função, por exemplo, quão se ela se expande sobre todos os números reais, ou se é um conjunto menor do que os números reais, e aí eu posso trabalhar melhor o desenho desse gráfico. E aí tem outras questões, crescimento, do crescimento dessa função, onde ela cresce, onde ela decresce, certo? E aí a gente pode entender bem sobre o comportamento dessa função, tendo conhecimento dessas informações. Sendo assim, eu separo aqui para vocês alguns exemplos, né, de como calcular a medida dessas razões trigonométricas para certos ângulos. Por exemplo, aqui o ângulo de 45 graus, ok? O ângulo de 30 graus e, consequentemente, 90 graus. Conseguimos utilizar isso aqui simplesmente pelo fato ali de podermos construir alguns triângulos retângulos de forma bem simples, da seguinte forma. Por exemplo, para construir esse triângulo aqui, basta algumas informações, algum conhecimento sobre geometria, certo? Onde a gente pode pegar um quadrado e dividi-lo na diagonal dessa forma. Então, aqui, se eu pegar aqui um quadrado de lado 1, eu consigo usar Pitágoras para saber o tamanho dessa hipotenusa aqui, que vai ser raiz de 2, e essa diagonal que eu também, com algumas propriedades de conhecimento de geometria, eu consigo dizer quanto vale esses ângulos aqui, certo? Nesse caso aqui seriam ângulos iguais de 45 graus, ok? Com essa informação, então eu consigo ali calcular quanto que é o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus, e é isso, portanto, é o caminho para a gente fazer a montagem daquela famosa tabelinha de ângulos notáveis, ok? Então aqui também dá para a gente construir um triângulo com essas medidas aqui, e aí, portanto, a gente poderia calcular a razão trigonométrica do seno, cosseno e tangente de 30 graus, certo? E então eu finalizo aqui essa sessão relembrando para vocês a famosa tabelinha de razões de ângulos notáveis, certo? Aqui eu coloquei os ângulos notáveis principais, mas a gente pode lembrar, por exemplo, é importante lembrar que, por exemplo, o seno de 0 grau vai ser zero, o seno de 180 graus vai ser zero, o seno de 90 graus vai ser 1, o seno de
270 graus, vai ser menos um, certo? Por exemplo, posso também pensar aqui na no cálculo do cosseno, nesses mesmos ângulos. Cosseno. Então, já o cosseno de 0 grau vai ser igual a 1. O cosseno de 180 graus vai ser menos 1. Agora, o cosseno de 90 vai ser zero. E o cosseno de 270 vai ser zero. Eu deixo para vocês visualizarem esses ângulos notáveis aqui, que eu passei em graus para vocês, fazer a conversão disso tudo para ângulos em radianos, certo? Então, quanto que seria o cosseno de π? Cosseno de π sobre 2, e assim por diante, de 2π. E por que isso é interessante? Porque muitas vezes esses ângulos, esses cálculos, eles se apresentam para a gente nos exercícios e nas provas como radianos e não em graus, ok? Então, seguindo aqui, vamos então falar das funções trigonométricas, certo? Que nada mais é para a gente aqui, que são as relações trigonométricas, levando agora em consideração que o ângulo pode ser qualquer número real. Tudo bem? Então, vamos às nossas funções trigonométricas. A primeira é a função seno, certo? A função seno, ela sai dos números reais e chega nos números reais. A função seno ela está definida para todos os números reais. Então, seu domínio vai ser o conjunto dos números reais e o contradomínio também será o conjunto dos números reais. Porém, uma informação importante é que a imagem, o conjunto imagem dessa função seno, ele é apenas o intervalo aqui, o conjunto imagem da função seno de x vai ser o intervalo de menos 1 a 1. É muito importante, pessoal, ter em mente que não é somente o número menos 1, é todos os números reais compreendidos entre menos 1 e 1, certo? Então, essa informação da imagem aqui, eu vou destacar ela um pouco melhor aqui para vocês, porque eu quero que vocês guardem essa informação, porque ela vai ser usada várias vezes, principalmente em cálculo 1, que é a seguinte: a função seno, ela satisfaz essa desigualdade aqui, certo? A função seno satisfaz essa desigualdade aqui para todo x sendo um número real. Para todo número real x, seno de x está entre menos 1 e 1. Guardem essa informação no fundo do coração de vocês, certo? E por fim, podemos aqui falar do gráfico da nossa função seno. Então, a nossa função seno, ela passa pelo eixo x exatamente nesses pontos aqui, que são os múltiplos inteiros da minha, são os múltiplos inteiros de π. Então, os zeros, ou melhor, as raízes de seno são da forma k vezes π, onde aqui o k é um número inteiro. Então, por exemplo, quais são alguns exemplos de raízes de função da função seno? É 2π, menos 2π, vamos colocar 7π e assim por diante. Então, o que, que significa isso aqui para a gente? Quer dizer que seno de 2π é igual a zero, ou seno de menos 2π é igual a zero, e seno de 7π também seria zero, ok? Então, todos esses seriam zero. Então, se a gente observar aqui, para essa expressão de novo, os zeros são dessa forma, então, pensam comigo, se todo zero da função seno é da forma k vezes π, e k aqui é um número inteiro, então, concluímos o quê?
Bom, se K é um número inteiro e o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito, então quer dizer que eu tenho infinitas raízes para minha função seno? De fato, é exatamente isso. A função seno e a função cosseno, por exemplo, são um dos primeiros exemplos na matemática que a gente estuda de funções que têm infinitas raízes. Certo? Nossa, professor, mas isso é tão raro assim? Sim, pessoal, pensem comigo. Todas as funções que estudamos até hoje, principalmente, pelo menos aqui no nosso curso, foram as funções afim, funções constante, função quadrática, função modular, função exponencial, função potência, função logarítmica. Todas essas funções aí, no máximo, elas tinham duas raízes, que era o caso, até duas raízes, que era o caso das funções quadráticas. Certo? As funções polinomiais, se a gente pegar um polinômio de grau n, dentro dos reais, já que a gente não está considerando os complexos, dentro do conjunto dos números reais, ela vai ter no máximo n raízes. Certo? No máximo n raízes, um polinômio de grau n. Então, ainda assim, apesar que pode ser uma grande quantidade de raízes, é uma quantidade finita, porque depende do grau, e o grau é um número finito. Já para as funções seno, cosseno, são funções ali que têm infinitos zeros. Então, é um exemplo bem bacana ali que a gente pode tratar sobre isso. E aqui eu preciso, né, ressaltar para vocês que o gráfico da função seno, ela é desse formato aqui, e ela tem uma grande característica das funções trigonométricas, que elas se tratam ali de um certo período. Como assim período, professor? Que a partir de um certo momento elas se repetem. Se a gente fotografar esse trecho aqui que eu estou circulando de verde, é como se eu fotografasse esse pedaço aqui, retirasse ele do papel e fizesse várias colagens, uma do lado da outra. Percebam que esse lado aqui é exatamente igual ao gráfico desse lado. Ou seja, a função seno tem período de 2π. Como assim? Quer dizer que no intervalo de tamanho 2π, a função seno ela se repete infinitamente, certo? Então, desse lado aqui, eu poderia pegar essa região aqui e colar desse lado aqui e continuar o desenho do gráfico da minha função sendo algo deste tipo aqui de novo, continuando infinitamente assim. Então, eu vou tiro uma fotografia lá de um intervalo de tamanho 2π, vou colando de um lado do outro, e aí eu formo o gráfico da minha função seno. Simples assim. Essa seria a forma, ali, de certa forma, o período da função, que a cada 2π ela se repete. E isso é em razão, pessoal, por quê? Porque o seno e o cosseno, eles são razões trigonométricas, e o que acontece? O ângulo ali, quando ele dá uma volta inteira no círculo trigonométrico, ele para no mesmo lugar. Então, essas voltas inteiras geram essa repetição do gráfico da função seno e da função cosseno, como veremos a seguir. Para falar da função cosseno, a gente tem a mesma coisa, o seu domínio vai ser o conjunto dos números reais, o seu conjunto imagem também vai estar dentro, vai ser todo o intervalo de -1 e 1, certo? Ou seja, a função seno também satisfaz essa desigualdade aqui, a função cosseno de x satisfaz essa desigualdade aqui para todo número real, certo? Então, guardem isso também. De novo, temos aqui que a minha função cosseno, o gráfico é desse jeito aqui, e se eu fizer uma foto desse intervalo aqui de tamanho 2π, ele se repete aqui do lado e vai se repetir aqui desse lado também, certo? Então, se eu for recolando a foto desse intervalo aqui de tamanho 2π, uma foto do lado da outra, eu montaria o gráfico da minha função 2π, da minha função cosseno. Isso quer dizer que basta eu conhecer o comportamento da minha função nesse intervalo para conhecer o comportamento da minha função cosseno, e
automaticamente da função seno em todo o conjunto dos números reais. Certo? E de forma parecida, a gente tem aí os zeros da minha função cosseno sendo π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2 e menos 3π sobre 2 e assim por diante. Certo? Já a função tangente, ela é o seu domínio ali, considerando todos os números reais, removendo os múltiplos ímpares de π sobre 2, isso por causa da definição da função cosseno, porque a função cosseno ali, ela se anula nesses pontos aqui, nos múltiplos ímpares de π sobre 2. Então, nesses pontos, como o denominador se anularia, a gente não tem um número real. Então, portanto, a gente remove esses números ali do domínio da função tangente. E aí, em contrapartida, o conjunto imagem da minha função tangente vai ser todo o conjunto dos números reais. Em virtude dessas duas informações e da definição da função tangente, o gráfico da função tangente vai ser essa figura aqui, onde eu ressalto aqui para vocês que essas linhas verticais aqui, que estão aparecendo, né, nesse desenho, elas não fazem parte do gráfico da minha função tangente, tá bom, pessoal? São só essas linhas curvadas aqui. Então, essas aqui fazem parte do gráfico da minha função. E, de novo, aqui a gente percebe que há uma repetição no gráfico, né? Se eu olho, por exemplo aqui, para esse recorte, que eu estou marcando aqui de vermelho, tiro uma fotografia dele e coloco todas essas fotografias uma do lado da outra, eu vejo uma repetição. Isso porque aqui o período da função tangente vai ser π, tudo bem? Então, o período da função tangente é um pouquinho menor do que o período da função cosseno e seno. E, além disso, outras funções que aparecem volta e meia nos exercícios são a função cotangente, que teria esse gráfico aqui, a função secante, que teria esta definição, este domínio e a sua imagem, a função cossecante seria definida dessa forma. Aqui eu não coloquei, mas a função cotangente, ela é definida por 1 sobre a tangente de x, tudo bem? Então, aí a gente tem definição da função cotangente, seu gráfico, da função secante e da função cossecante, tudo bem? E aí finalizamos essa parte de trigonometria falando de algumas relações fundamentais da trigonometria. A primeira, já falamos anteriormente, que é essa igualdade que vale para qualquer valor de x. Depois aqui temos as famosas fórmulas de seno da soma, seno da diferença de ângulos, cosseno da soma, cosseno da diferença. Propriedade 6 e 7 retrata ali o cosseno do arco com metade. Propriedade 7 e 8 do arco duplo. E algumas identidades fundamentais envolvendo seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, secante ao quadrado e cossecante ao quadrado. Satisfazem todas essas igualdades. Todas essas relações aqui fundamentais, elas podem ser provadas a partir das definições de seno, cosseno e tangente, certo? Mas não é o intuito da gente ficar provando elas aqui, é mais a gente relembrá-las e terem elas guardadas para futuras consultas, ok? Então, com isso, a gente finaliza a parte de trigonometria. Então, finalmente, chegamos na parte de análise combinatória, onde primeiro a gente descreve aqui a diferença entre o que é contínuo e o que é algo discreto. Então, nossa primeira definição, a gente traz aqui que um ponto ele não tem comprimento nem largura. Isso é algo axiomático, ok? Que provém lá da geometria. Porém, o intervalo de números reais na reta real, ele já possui um comprimento e uma infinidade de números reais. Essas características
já distingue o que é discreto e o que é contínuo, certo? Então, a ideia do discreto é algo como se eu considerasse um conjunto, de forma informal, considerasse um conjunto de pontos finitos, certo? Podendo ser até infinito. Aí entra alguns critérios que a gente não vai adentrar, que a gente fugiria muito do nosso curso, beleza? Mas a ideia do contínuo para a gente, é pensar na ideia do conjunto dos números reais, certo? Não há furos. Onde você olhar na reta real, você vai encontrar um número. Você fecha o olho, clica em cima da reta real. Na hora que você olhar, você acertou o número. Essa é a ideia do contínuo. Agora, se você tem um conjunto discreto, se você fechar o olho e você tentar acertar um número, você pode acertar ou você pode errar. Tem, vamos dizer, uma distância, entre aspas, de um elemento para outro. Essa seria a ideia bem informal do que é discreto. Tudo bem? Então, o nosso objetivo aqui é, por exemplo, responder perguntas do tipo: de quantas maneiras diferentes eu posso organizar três objetos distintos em uma ordem, certo? Então, tem uma breve solução aqui para a gente, que a gente pode listar, nesse caso aqui, por se tratar de um conjunto ali de solução pequeno, mas se fosse um conjunto de objetos maior, por exemplo, de 10 objetos, fazer a listagem de todas as possibilidades na mão seria uma tarefa difícil. Então, a gente precisamos criar métodos onde a gente consiga resolver esse tipo de problema ali de forma mais imediata, certo? E aí é onde entra o princípio fundamental da contagem, beleza? Então a gente tem aqui para falar desse princípio o teorema 2.3.1. Então, se um procedimento ele tem uma sequência de estágios S1, S2, Sn, e se cada um desses estágios ocorre de R maneiras, por exemplo, S1 ocorre de R1 maneiras. Agora, o estágio S2 ocorre de R2 maneiras. Até o último estágio, Sn, poder ocorrer ali de Rn maneiras. Então, o número de maneiras que o procedimento P pode ocorrer é o produto de todas essas R maneiras que estão aparecendo, ou seja, R1 vezes R2 vezes R3 até a última ocorrência ali, o Rn. Então, por exemplo, agora a gente poderia começar a brincar aqui de tentar contar possibilidades. Por exemplo, poderíamos aqui brincar de contar quantas possíveis placas, pelo menos nessa descrição aqui, podemos montar com 3 letras e 4 dígitos. Então, temos que pensar aqui que o nosso S1 e S2 e quantas maneiras podem ocorrer o S1 e quantas maneiras podem ocorrer o S3, certo? E aí, pelo princípio fundamental da contagem, a gente pode fazer ali a multiplicação dessas possibilidades. Então, basicamente, uma forma que é bastante útil para a gente realizar esse tipo de contagem, geralmente, é descrever, bom, quantos caracteres compõem essa placa? Serão 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa placa contém ali 7 caracteres, sendo 3 letras e 4 dígitos. Como não há aqui no nosso caso restrições sobre o uso de letras e o uso desses dígitos, podemos simplesmente pensar em quantas letras o nosso alfabeto possui e quantos números são possíveis, certo? Números de um algarismo. Então,
ali basta, então, fazer a multiplicação. Então, se eu pensar que essas letras e os números, não importa ali a posição que eles estão, basta eu fazer a multiplicação de 26, que é a quantidade de letras possíveis, 26, 26, e a quantidade de algarismos, que de 0 a 9 são 10. Então, 10 possibilidades aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10. Então, a quantidade de placas possíveis para a gente ter nesses moldes aqui seria essas quantidades aqui, certo? É claro que a gente tem talvez um pouco menos de placas possíveis, porque há algumas restrições no uso de letras, nas posições e assim por diante, certo? Então aí, mas com certeza, no máximo, se uma placa de um automóvel tem 7 algarismos, e 7, e fugiu a palavra aqui, certo? Mas eu tenho 7 entradas de caracteres, melhor dizendo, então a quantidade máxima de placas possíveis seria essa daqui. Aí, claro, se eu adicionar alguma restrição, essa quantidade vai ser um pouco menor, beleza? E agora, se tratando então de reorganização de objetos, a gente vai começar a pensar, então, como eu já citei nesse pequeno exemplo, da possibilidade de eu colocar algumas restrições nos objetos, certo? Mudar esses objetos de posição, será que altera ou não altera a minha contagem no seguinte sentido, se eu mudei 2 objetos de posição, será que essa mudança alterou o objeto que eu tinha? Então a gente vai começar a falar de permutações. Então, o que é uma permutação? Num conjunto aqui de N objetos, a ideia é ele ser organizado em uma determinada ordem, certo? Então, cada resultado dessa organização é chamada de permutação. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho aqui as letras A, B e C seguindo nessa ordem. Eu posso reorganizar essas 3 letras da seguinte forma: A, C e B. Ou seja, eu fiz aqui uma permutação dos ícones, certo? Das letras A, B e C. E aí a gente poderia se perguntar, né, quantas permutações essas 3 letras aceitam. E para isso a gente precisa então falar do símbolo fatorial, que vai ajudar a gente a entender como calcular as permutações. Então, dado o número natural n, vamos denotar por esse número natural seguido do símbolo de exclamação por o fatorial de n, ou n fatorial, que é representado pelo seguinte produto. Seria o produto de todos os números de n até 1. Então, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar no 3, 2, 1. É a multiplicação de todos esses números inteiros. E aí, por definição, temos ali que o fatorial de 0 é 1, e é lógico que o fatorial de 1 também é 1. Beleza? Então, aqui temos alguns exemplos para vocês perceberem como calcular o fatorial de um número. O fatorial de 2 é 2, porque seria 2 vezes 1. O fatorial de 3 seria 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, e assim por diante. E aí o seguinte teorema nos diz o seguinte, que a permutação de n objetos, ou melhor dizendo, de n elementos, é exatamente n fatorial. Ou seja, existem n fatorial permutações de um conjunto com n elementos. E uma breve solução disso aqui, e é uma brincadeira bem divertida, falando na matemática, é calcular os anagramas. Podemos perguntar o seguinte: quantos anagramas existem, ou quantos anagramas são possíveis utilizando as letras do seu primeiro nome? E aí, como a gente calcula isso? Então, basicamente, um anagrama é
a permutação das letras do seu nome, certo? Então, para isso, a gente precisa contar quantas letras contém no seu nome e então calcular o fatorial disso, certo? Então, por exemplo, se pegássemos aqui a palavra, deixa eu ver, você. Não vou considerar o acento aqui, certo? Só por questões de que importam são os números. Então, tenho aqui 4 palavras montadas para a palavra você. Então, a quantidade de anagramas da palavra você seria aqui 4 fatorial. Seria, então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito? Então, ali teríamos, então, que a quantidade de anagramas da palavra você seria 24, ok? Seria 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, aqui tem algumas outras ideias de anagramas para que vocês calculem ali de Dragonfly, Bumblebee, certo? Para realizar o cálculo de anagramas. Mas dentro dessa parte de permutações, a gente ainda tem o seguinte teorema. Existem N permutações diferentes de um conjunto de N elementos distintos. Mas se o conjunto possui S1 elementos iguais, S2 elementos iguais ou SK elementos iguais, o número de permutações distintas vai ser esse aqui. Então, seria n fatorial dividido pelo fatorial das repetições, certo? Então, voltando ao nosso exemplo aqui, Bumblebee, temos aqui quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 letras. Agora, a palavra B se repete quantas vezes? 1, 2, 3. Então, teria o nosso S1 ali sendo 3. O nosso N seria 9. Agora, tem outra palavra que se repete? Tem. O E. 1, 2, 3. Então, o S2 seria também 3. Então, pelo esse teorema 252, a quantidade de anagramas diferentes, certo? Então, removendo as repetições, seria 9 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial, que dá este número gigante aqui. Beleza? 10.080 anagramas diferentes da palavra Bumblebee. Mas por que isso, pessoal? O que está acontecendo aqui? O que são as repetições? Pense que se eu troco esse E por esse E aqui, de posição, a palavra não mudou. Então, é o mesmo anagrama. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou removendo essas repetições. Se eu troco, por exemplo, esse B com este B aqui, não mudou nada. Mas agora, em contrapartida, se eu troco o U com esse E, como são letras diferentes, o anagrama formato vai ser um anagrama novo. Então, essa é a ideia de remover as repetições. E para finalizar essa sessão, terminamos com o teorema 3253, onde o número de permutações de N objetos escolhidos ali, tomados de maneira R a R, denotado dessa forma ou ainda dessa forma, ele é calculado utilizando essa fórmula aqui. Nada mais é que a divisão de N fatorial, que é a quantidade de objetos, dividido por N menos R fatorial, que é a quantidade de objetos dividido, subtraído da quantidade de objetos que eu estou tomando. Então, aqui tem 2 exemplos básicos para a gente calcular ali usando essa anotação do PR ou AR aqui, certo? Eu coloquei as duas porque
basicamente, dependendo do material de apoio que vocês decidam escolher, vocês podem encontrar uma ou outra, e aí fica fácil de vocês fazerem a tradução aí dessas notações. E para finalizar essa parte, vamos falar de combinações, ok? Em combinações, quando contamos as permutações de objetos tomados R a R e ainda consideramos diferentes ordenações de um mesmo conjunto de R objetos selecionados, como sendo diferentes permutações, a gente vai falar então de combinações. Então, em muitas aplicações, estamos interessados na maneira de selecionar esses R objetos, independente da ordem que estão organizados. Então, essa seleção, em que a ordem não é importante, são chamadas de combinações de N objetos tomados E e a R. Então, aqui vale a ressalva, pessoal. Quando a gente vai falar de combinação, a ordem não é importante. Mas, quando a ordem é importante, aí a gente chama isso de permutação. Então, permutação, a ordem importa. Já nas combinações, a ordem não é importante. Isso é fundamental para quê, pessoal? Porque aí eu vou saber se eu vou usar essa fórmula ou se eu vou usar, cadê? Ou eu vou usar essa fórmula aqui, certo? Isso é muito importante. Bom, pensando em permutações, tem essa opção de fórmula ainda também, e cadê a outra? Aqui, essa daqui. Então, essas três fórmulas aqui se tratam de permutações. Bom, as duas primeiras, a primeira, não estamos só considerando o N objetos, certo? A segunda, estamos considerando esses N objetos, removendo as repetições. E na terceira forma, estamos considerando as permutações de objetos tomados R a R, certo? Então, a ordem ali está importando. Já nas combinações, a gente está pegando esses N objetos, escolhendo eles R a R ali, onde a ordem não importa. E aí a gente vai ter a combinação, onde a utilização da fórmula é esta, que nada mais é do que n fatorial dividido por r fatorial, que multiplica n menos r fatorial. Beleza? E aí uma informação importante é essa propriedade aqui. Se a quantidade de objetos que eu estou tomando aqui, o meu R, for maior que a quantidade de objetos inicial, então a quantidade de combinações aqui é automaticamente nula. Perfeito? Então, aí a gente tem alguns exemplos para a gente praticar. E onde eu queria chegar com vocês, pessoal, é o binômio de Newton. E ali o que se trata disso seria o coeficiente binomial, ok? Isso aqui é muito importante para a gente, por exemplo, tratar algumas expressões algébricas e quando não é interessante a gente abrir toda aquela expressão. Por exemplo, vamos olhar para essa linha aqui. A mais B elevado a 5, se a gente tentar desenvolver isso aqui na mão, sem lembrar a fórmula, a gente vai chegar numa expressão desse tipo, certo? Só que aí, o que que acontece? Às vezes, a gente quer saber somente um determinado termo, certo? E aí, essas propriedades que a gente vai ver agora do binômio vão ajudar a gente a descobrir alguns casos desses coeficientes muito mais rapidamente. Então, vejamos aqui. Os coeficientes binomiais nessa expansão aqui, a mais b elevado a uma certa potência n, essa potência, claro, vai ser um número natural, são valores desse coeficiente aqui. Nossa, professor, mas eu acho que já vi isso em algum lugar. Já vimos exatamente a fórmula das combinações que vimos aqui. Para calcular o coeficiente binomial, a gente vai usar essa fórmulazinha aqui, certo? Então, esses números que estão aparecendo ali, eles são dados por aquela fórmula de combinação. Então, por definição, o nosso coeficiente binomial, que vai aparecer na expansão
dessa soma aqui elevada à potência n são os valores do coeficiente binomial. Então, a notação clássica que a gente está seguindo aqui é C elevado a n, onde n é a quantidade de objetos, ou seja, a minha potência nesse caso, e R aqui vai ser a quantidade de objetos tomado R a R, beleza? Que vai ser a posição da minha potência. Então vamos pensar aqui no triângulo de Pascal para a gente identificar. Deixa eu tirar um pouco do aqui para a gente poder comparar os coeficientes aqui, certo? Que onde esses coeficientes aqui eles vão ser parecidos com os coeficientes do coeficiente binomial. Então, o triângulo de Pascal, se a gente for observar essa trajetória aqui, temos os mesmos valores. Aqui, nessa diagonal aqui, também temos os mesmos valores. Se olharmos aqui para a linha 5, vou ver se eu consigo circular, beleza. Temos aqui exatamente os mesmos valores. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Ok? Então, o triângulo de Pascal ajuda ao cálculo do coeficiente binomial e vice-versa. Além disso, como que a gente calcula essa expansão aqui? Então, percebam o seguinte caso. Como que a gente pode calcular isso aqui de forma mais prática, sem abrir toda essa soma aqui, essas potências? Se a gente utilizar aqui essa expansão, por exemplo, a gente está aqui em potência 1, tem dois termos a mais. Tem dois termos e a potência é 1. Aqui, nessa linha, a potência é 2 e aqui eu tenho três termos, certo? Um a mais que a minha potência. Aqui eu tenho potência 3 e teria 1, 2, 3, 4 termos. E, por exemplo, na última linha, a potência é 5. Quantos teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um termo a mais. Então, basicamente, quantos termos na minha soma vão aparecer? Um a mais do que a potência que está sendo apresentada aqui. Então, isso já é uma forma da gente saber quantos termos vão ser. E aí, como eu construo essas potências aqui? Basicamente, eu vou pegar e calcular como é A e B, colocar A e B aqui, não vamos pensar nos coeficientes, mas sim nas potências. Eu começo do seguinte pensamento: a soma das potências que estão aparecendo aqui sempre tem que dar a potência daqui. Então, por exemplo, 2, se eu coloco 2 aqui, como isso aqui, deixa eu colocar aqui melhor. Como a potência aqui é 2, o primeiro termo aqui eu vou colocar a ao quadrado elevado a b a zero, porque 2 mais 0 é 2. O próximo termo seria a possibilidade de colocar a igual a 1 e b para dar 2 também seria 1, porque 1 mais 1 daria 2. E o último termo, já que são três termos aqui que eu conversei com vocês, seria a elevado a zero e b elevado a 2, para que a soma dê o resultado da potência aqui. Beleza? Então, assim a gente vai montando o nosso triângulo aqui, baseado no triângulo de Pascal. Agora, por exemplo, se fosse a potência 3, A mais B ao cubo. Então, eu sei que vão ter quatro termos nessa soma. Então, seria A elevado a 3 mais B elevado a zero, para que a soma das potências dê a potência daqui. Depois seria A elevado ao quadrado mais B elevado a 1. Ainda poderia ter A elevado a 1 e B elevado a 2. E a última possibilidade seria A elevado a zero e B elevado a 3. Isso aqui daria todas as minhas possíveis potências aqui para A e B. Então, só aqui pensando como montar as potências. E aí a gente tem uma forma bem mais rápida e prática de fazer todos esses desenvolvimentos pensando dessa forma, ok? E aí, agora, para calcular aqui os coeficientes binomiais, como o n está fixo, por exemplo, a mais b elevado a 3, o primeiro coeficiente binomial seria
3, que é o valor de n aqui, vou colocar até de outra cor, 3 aqui, e aí eu faria o R variar, esse R que está aparecendo aqui, variar de 0 até o 3. Então, a primeira possibilidade é R igual a 0. Então, como que ficaria aqui? Eu teria, então, que usar essa fórmula aqui do coeficiente binomial. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar na mesma página. Beleza. Então, isso daqui, do primeiro coeficiente, seria... Então, isso aqui seria 3 fatorial dividido por 0 fatorial, 3 menos 0 fatorial. Então, quanto que daria isso aqui? 0 fatorial é 1, por definição, daria 3 fatorial. 3 menos 0 é 3. 3 fatorial, então isso daria 1. Então, por isso aqui, por exemplo, teríamos esse primeiro termo aqui sendo 1, porque a gente vai calculando por cada um desses termos. Então, o próximo coeficiente binomial que iria aparecer aqui seria agora, cadê? Aqui, seria o R igual a 1, o próximo coeficiente binomial. Então, isso aqui seria 3 fatorial, 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial. Então, isso daria 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 3. Então, por isso que está aparecendo 3 aqui. Então, é assim que a gente vai calculando os coeficientes binomiais aqui dessa expansão. Então, é uma forma bem mais prática de a gente calcular essas expansões, principalmente quando as potências são bem grandes, né, potência 5 para cima, né, fica bem difícil fazer aquele processo que geralmente a gente aprende lá na escola, né? Fazer a mais b ao quadrado, a mais b, calcula isso, depois do resultado, a mais b. Por exemplo, vamos pensar que era a potência a mais b ao cubo. Então, o que ele faria? Então, faria o produto desses dois termos aqui, que daria a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Depois multiplicaria por a mais b, faria a distribuição, juntaria os termos iguais. Nossa, que trabalhão! Se eu lembro das fórmulas aqui de como montar o coeficiente binomial, isso fica muito mais rápido, muito mais prático, levando isso que eu acabei de falar para vocês em consideração ali. Porque então essas são dicas de saber, quantos termos vão ser? Então vai ser a potência mais 1, vai ser a quantidade de somas que vão aparecer. Como que eu vou saber os valores das potências de cada termo? Vai ser exatamente começando ali, da primeira potência ali, maior potência possível, que é o que está acontecendo aqui, e a soma tem sempre igualar essa potência. Então, o quê? 5. 5 mais 0 vai dar 5. 4 mais 1 vai dar 5, 3 mais 2, 5, 2 mais 3, 5, 1 mais 4, 5 e assim por diante. Você tem que sempre lembrar que essas somas vão estar fazendo parte ali, ok? E, então, para finalizar, a gente tem aqui um exemplo, né, de como utilizar o teorema de Pascal, o triângulo de Pascal, para calcular o termo dessa expressão aqui. Beleza? Além disso, a gente pode, como eu falei, às vezes ser só confrontado a achar um determinado coeficiente da expansão, por exemplo, x mais 2 à quinta, certo? Então, esse coeficiente desse polinômio aqui, eu só preciso saber a potência de x, logo, como aqui 15, eu preciso ter que a potência do 2 tem que ser 5 para que essa soma das potências seja igual a 15. Então, 10 mais 5 é 15. O 2 está aparecendo aqui porque esse x faz o papel de A e o 2 está fazendo o papel de B lá na fórmula acima, certo? E depois, o coeficiente aqui, ele é dado pela potência e o Rzinho vai ser a potência de x, beleza? Então,
Aí a gente então consegue calcular isso daqui utilizando a nossa formulazinha aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Essa fórmula aqui, certo? E deixando claro aqui, para não ter confusão depois, pessoal, esse TNR aqui subscrito, ele é a mesma coisa. Eles são outra forma de denotar o coeficiente binomial ali, beleza? Então, quando eu estou calculando esse CN aqui nesse exemplo, deixa eu ver. Então, quando eu estou calculando esse número aqui, eu estou calculando, na verdade, esse binomial aqui. É uma outra forma de representar também esse número. E, claro, ali eu tenho que considerar o 2 elevado a 5 na minha soma. Então, calculando este número e calculando essa potência, então eu tenho a multiplicação desses números, ou seja, o coeficiente de x à décima nessa expansão aqui tem este valor. Então é uma forma mais rápida do que fazer toda a expansão lá, considerando ali o triângulo de Pascal, ou mesmo essa expansão do coeficiente binomial ali, certo? Então, ali, para finalizar, eu deixo aqui um exemplo para vocês de como a gente consegue calcular essa expansão aqui, tendo ainda como parâmetro aqui dentro da potência um número negativo, tudo bem? Então eu faço aqui passo a passo com vocês essa representação, ok? E aí, para finalizar aqui, a gente finaliza então com o teorema binomial, onde essa expansão aqui eu deixo claro para vocês aqui qual que é o coeficiente binomial da expansão, a potência que está sendo calculada e assim por diante. Então percebam aqui que aqui eu tenho o meu R é zero nessa primeira, eu tenho A elevado a N vezes B elevado a zero. Que o B não está aparecendo aqui porque já deixei mais sucinto, porque B elevado a zero é sempre 1, então só ficou o A elevado a N. Então, a gente tem essa expressão. Aqui, esse 1 é esse daqui, a representação é dele, e aqui no final, a potência do BN é referente a esta, certo? E a fórmula de calcular o coeficiente binomial é a nossa, que já temos utilizado aqui, n fatorial dividido por r fatorial multiplicado por n menos r fatorial, onde aqui o r está percorrendo todos os números inteiros de 0 até n. E isso aqui é conhecido como o binômio de Newton. Tá, pessoal? Em breve, provavelmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês já vão ter recebido uma notificação minha ou da coordenação sobre essa aula e sobre a alteração do prazo da atividade avaliativa, correto? E aí a gente encerra o nosso curso, então, com essa aula e com essas informações. E aí, para finalizar, eu deixo como sugestão a leitura desse material aqui, onde esse livro de pré-cálculo ele é bastante importante, ele traz bastantes exemplos e resolvidos e exercícios extras ali que vocês podem estar praticando e buscando aprimorar os seus conhecimentos. Ok? Eu agradeço então a paciência de vocês, foi um prazer ter vocês durante esse curso. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer dessa vez aquele momento final da gente fazer uma foto para todo mundo abrir suas câmeras, mas não vão faltar oportunidades em próximos cursos, beleza? Agradeço a paciência de vocês e a compreensão. Bons estudos e a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, tchau.